que muda para a odontologia hospitalar em termos de biossegurança em tempos da Covid-19? E também para a odontologia em geral, né? O que muda, o que traz essa mudança? A gente sabe que essa doença que chegou, né, ela é uma doença altamente contagiosa, né? Então, pelo fato dela ter essa questão da transmissão, né, por gotículas, o aerosol, o contato. Então, assim, o nosso tipo de atendimento, por si só, já coloca a odontologia no topo de risco dentro das profissões com risco de se contaminar, né? Principalmente em função do aerosol que a odontologia produz, né? No seu atendimento, no seu dia a dia. Então, seja ele no consultório, seja ele no hospital, né, o aerosol ele é produzido independente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar agora, repensar, né, é essa questão aí, essa geração do aerosol. Então, a primeira coisa que a gente observou de tomadas de decisão foi justamente assim, até a gente conhecer exatamente como que é o curso da doença, as estratégias de tratamento e tudo mais. E como a gente está nessa cadeia de alta transmissão, uma das primeiras coisas que a gente se preocupou foi a questão, nós vamos começar a atender todos os pacientes do jeito que a gente atendia, nós vamos fazer uma restrição para poder minimizar essa contaminação. Então, então houve-se uma discussão muito grande. E pelas experiências, né, que veio da China, depois foi para a Itália, na Espanha, e a gente vê nessa questão da contaminação da equipe, né, de saúde. Então, foi-se tomada uma decisão, né, sensata, ao meu ver, que a odontologia atenderia só os casos de urgência, né? Isso para poder minimizar, né, essa contaminação aí de profissionais, pacientes e por aí vai. E uma questão também que é bem interessante é a questão da triagem, né? Então a triagem ela passa a ser fundamental no pré-atendimento a esse paciente, né? Então a triagem, né, ela deve ser é, né, questionada pelo profissional ao paciente, se ele tem algum sintoma gripal, né, se tiver o termômetro, que vai ser uma realidade nossa dentro de consultório, a questão do termômetro, a gente aferir a temperatura daquele paciente, que às vezes ele pode estar no início de sintomas e não perceber ainda, mas já pode ter uma alteração de temperatura. Então, assim, a gente vai ter que começar a mudar essa rotina aí, desde a triagem até o atendimento e depois a parte de desinfecção, esterilização, descarte, desparamentação. Então, assim, vai mudar muita rotina, né? Doutora, e hoje, qual a importância da odontologia hospitalar, né, em tempos de Covid-19? E quais são esses procedimentos que estão sendo realizados no tempo de pandemia? Então, assim, a odontologia, ela é muito importante dentro do hospital, porque uma vez que o paciente diagnosticado com a Covid-19, geralmente ele vai estar, pode estar ou parque isolado, né? Ou em casos mais graves ele vai estar, a maioria dos casos, na UTI entubado, né? Geralmente é onde eles vão desenvolver a síndrome respiratória aguda, né? Então, esses pacientes, geralmente, eles precisam de manter, né, a higiene bucal é, bem realizada para justamente evitar as pneumonias secundárias que não fossem relacionadas ao agente etiológico da Covid. Então, esse é um primeiro ponto que é fundamental manter a higiene bucal desses pacientes para evitar essa pneumonia secundária, né?
E dentro dos hospitais também a gente sabe que existem vários casos de urgência, né? E esses casos vão ter que ser abordados e dentro de uma rotina hospitalar, que aí, né, cada hospital vai ter ali a sua, de preferência, aqueles procedimentos que forem ser realizados e que gerem aerosol, que sejam realizados dentro de uma sala de pressão negativa. E aquele hospital que não tem a sala de pressão negativa, ele vai geralmente fazer o atendimento numa sala fechada e, de preferência, com a janela aberta para manter um ambiente bem ventilado, né? Então, assim, a odontologia hospitalar, ela mantém os seus atendimentos de urgência, né, na oncologia, né, os pacientes que têm mucosites. Então, assim, é a rotina que quem está no hospital sabe, né, e dentro ali, né, manter tanto essa parte, né, dos atendimentos de urgência e da prevenção de infecções secundárias, que aí é já no caso na UTI dos pacientes intubados, né? Tem E uma dentro, pergunta aqui, ah, inclusive aí, da doutora Joyce. Ela está perguntando a partir de qual temperatura consideramos um alerta? então aqui repete, não entendi. A Qual? partir de qual temperatura consideramos um alerta? Ah, tá, temperatura corporal, né? É geralmente a partir de 37,8. A partir dessa temperatura, aí você já considera o paciente, né, com febre, e aí você já é um critério para entrar dentro dos critérios de atendimento ou não, né? Aí, no caso, como ele vai ser um paciente com um critério de suspeita da COVID, aí você vai orientar a esse paciente que ele faça o isolamento, né, e só procure o hospital no caso do agravamento dos sintomas, né, principalmente ficar atento à questão respiratória. Se houver que estar com dificuldade de respiração, aí sim aquele paciente vai ser orientado a procurar o hospital. Mas a temperatura é 37,8. Doutora Alessandra, e o que mudou para a odontologia na rotina de trabalho, especificamente em relação a esses procedimentos, né? Os procedimentos. O que mudou? O que que mudou? Porque, assim, nessa fase que nós estamos, né, de cumprir esse isolamento, então, assim, o que mudou é que a gente passa, né, deixa de atender procedimentos eletivos, né, que a recomendação é postergar esses procedimentos eletivos e atender só aqueles casos de urgência, né? Então, isso muda totalmente assim, esse período, né, de isolamento, a rotina do dentista, né? Certo. E, assim, a senhora participou da elaboração de algumas recomendações, tanto da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o CFO e da Anvisa também, né? E quais são os principais pontos que foram abordados nessas recomendações? Então, essas recomendações, né, que foram desenvolvidas, elas foram vastamente discutidas, né, em grupos, aonde a gente buscou, né, as referências, a literatura existente até o momento, porque a gente sabe que a cada dia que passa, né, estão surgindo novos artigos com novidades, então, assim, essas recomendações, primeira coisa, assim, elas não são rígidas, fixas. Elas constantemente vão estar sofrendo atualizações, né? Então, a da Anvisa já teve 3 ou 4 atualizações, a da AMIB, que é da Associação de Medicina Intensiva, já está sendo elaborada a terceira atualização. Então, assim, constantemente a gente está atualizando.
E dentro dos principais quesitos ali que se tem preocupação é em relação à triagem, né, identificar o paciente que é suspeito ou não, né, então identificar esse paciente, definir bem o que é urgência e o que não é urgência, o que pode esperar e o que tem que ser feito de imediato, né? E, assim, a questão da paramentação, os EPIs, né? Porque a gente tem que adotar EPIs que não é da nossa rotina diária, né? Então, assim, citando, a gente tem que fazer o uso da máscara N95, agora por cima tem o óculos, tem a viseira, o gorro, né? Tem o avental de manga longa impermeável, então tem que ser impermeável e, e assim, e depois todo cuidado para desparamentação, porque a literatura vem mostrando que na desparamentação é onde se ocorre o maior número de contaminação da equipe profissional, né? Então, e durante o procedimento, né, aquele paciente que for identificado como portador, né, da Covid e que precisa de um atendimento de urgência, fazer o bochecho, né, com peróxido de hidrogênio, que o peróxido de hidrogênio vai fazer uma descontaminação da saliva, que a gente sabe que o vírus ele é encontrado muito na cavidade bucal, principalmente em língua, né, e na saliva. Então, faça esse bochecho para poder fazer essa descontaminação. Nós estamos com uma pergunta aqui do Dr. Túlio. Ele está perguntando, no caso de paciente com trauma maxilofacial que chegam inconscientes, qual a conduta? Bom, ele quer saber se ele vai atender ou não. Isso, Se no caso do é uma paciente com urgência, trauma, né? Uhum. é uma urgência, né? Então ele vai atender. Como é um paciente que chegou inconsciente, ele vai ter que tomar todas as precauções como se estivesse lidando com um paciente de Covid, né? Sim. Até que se defina, ou através, né, principalmente de exames, se ele é ou não portador da Covid-19. Então, a recomendação é que ele tome todos os cuidados para o paciente, como se fosse o Covid, tá? Tem uma Então, outra pergunta aqui. máscara e tudo mais. Aham. Tem a outra pergunta aqui da doutora Andréia Costa. Inclusive participou da live com a gente, a live passada. Ela está perguntando aqui, se paciente estiver com sintomas de gripe e o dente precisar de uma emergência, devemos atender? Sim, se é caracterizado uma urgência, né? Se a pessoa está ali com um sintoma de dor, seja, né, uma pulpite, restaurações extensas que fraturaram, que estão provocando dor e tudo, isso é considerado dentro das recomendações de urgência e emergência. Então, esse paciente, ele vai ser atendido, né, como se fosse um paciente COVID, mesmo que ele esteja em um quadro de suspeito. Se ele é suspeito, você vai tomar todas as medidas para atender ele, porque até se defina que ele é ou não é, a paramentação ela é recomendada, tá? E se ela vai atender normalmente como se ele fosse um paciente COVID, tá? Então, é o bochecho prévio de peróxido, né? Paramentação, lavagem, todos os cuidados para o paciente portador. A doutora Ana Flávia pergunta, nas urgências em odontologia,
nas UBS, qual a conduta em relação ao uso da caneta de ar? Da caneta, bom, a gente sabe que o spray, né, ele também é um formador de aerosol dentro da cavidade bucal, né? Então, assim, o que se a gente tem falado para poder fazer o uso, né? Em vez de usar a caneta, o spray, você vai pegar ou um copo, né, com água, ou uma seringa com água ou com soro, e de uma forma você vai lavar a cavidade ou a boca, o lugar que você precisa fazer aquela lavagem, de uma forma que não tenha muita pressão. E aí você vai minimizar a questão da formação do aerosol. E depois que aquele paciente, né, recebeu aquele volume de água ou de soro para fazer a lavagem da boca, ele também deve evitar cuspir na cuspideira, porque o fato dele cuspir na cuspideira também pode ser um momento de formação de aerosol. Então, o que a gente recomenda? E assim que o paciente, né, você acabou de lavar ali a boca dele, você aspire com um sugador, tá? Então, evitar que ele também cuspa na cuspideira, tá? Para evitar esse aerosol. Tem outra aqui também. Dor aguda por DPM sem trauma é urgência? Sim, dor aguda é uma urgência. Então, esse paciente, ele também vai ser atendido, né? A gente sabe que a dor, ela é um sintoma, assim, que ele vai ter que avaliar, que realmente é só relacionado à DTM, né? Ele vai ter, o dentista vai ter que avaliar, ele vai ter que fazer um diagnóstico diferencial. Se é uma dor reflexa de um dente que esteja com uma pulpite ou se é realmente uma dor só relacionada à disfunção temporomandibular. Então, ele vai ter que fazer a avaliação desse paciente e atendê-lo, né? Então, é uma urgência, sim. A Ana Beatriz está perguntando aqui, a máscara PFF2 é similar à número 95? Sim, né? Você pode utilizar uma ou outra, tá? A gente só pede para tomar aqueles cuidados, né? Assim, se você tá com a máscara, né? Vai fazer o procedimento e teve a questão do aerosol, aí aquela máscara você vai ter que descartar ela, né? Porque ela vai estar ali contaminada com o aerosol. Mas elas são similares. Uma outra pergunta aqui muito interessante da doutora Andréia, novamente. Ela está perguntando, quando eu atender uma criança que a mãe precisa entrar no consultório, devo paramentá-la ou não? Olha, a mãe, ela já tem contato com a criança, já vem com contato. A gente sabe que as crianças normalmente são portadoras assintomáticas, né? E 80% dos casos das pessoas são assintomáticas. Então, assim, durante o ideal é que essa mãe fique de fora, né, do atendimento, mas se for imprescindível a presença dela, eu não vejo por que paramentar a mãe, uma vez que ela já tem um contato com a criança, já, ela já vem com esse contato com a criança. Uhum. Então, não estaria se prevenindo esse contágio, porque a gente sabe que o contágio ele se dá através do contato. Então, assim, não é só o aerosol. Então, se você está dentro do mesmo ambiente, você e a criança, você acaba que você tem um contato com essa criança de uma forma mais próxima, né? Então, o ideal é que essa mãe fique fora, mas se ela for entrar, não vejo por que ela se paramentar. Essa é até uma questão assim, que é a primeira vez que aparece, né? Posso até ser que eu esteja enganada, mas eu não vejo por que paramentar a mãe.
Tem mais uma aqui sobre a máscara número 95. Pode ser lavada? Não. A máscara N95, ela não pode ser lavada. Foi falado uma época onde até eles faziam a desinfecção dessa máscara, né? Mas, na verdade, não. Ela usou o tempo que ela tem ali de indicação, e aí é descarte e no lixo infectante. Tá, tem aqui uma outra pergunta da doutora Ana. A remoção da lesão cariosa complexa com colher de dentista, dentina, quer dizer, gera risco de contágio? Quando você vai fazer esse tipo de atendimento, né, de lesões cariosas extensas, né, é, a gente está indicando, né, que se evite o uso, né, da caneta de alta rotação ou de baixa rotação, justamente por causa do aerossol, e que dê preferência aos instrumentais manuais, né. Então, assim, se a pessoa ela tiver os sintomas e ou ela for portadora, o risco de contaminação existe simplesmente porque a pessoa ela está com o vírus. E o que você vai fazer é minimizar o máximo possível de promover o aerosol e, né, promover essa contaminação. Mas isso não exclui que você esteja paramentada. Então, é muito importante que assim, fique bem claro que quando você vai fazer o atendimento, a paramentação é a coisa mais fundamental que a gente vai ter que adotar dentro dos consultórios, né? Então, se você vai atender um consultório sabendo que hoje 80% das pessoas são assintomáticas, então você vai ter que olhar para aquela pessoa como se ela fosse. Então, acho que assim, cabe todos os cuidados das paramentações, lavagem de mão e depois na desparamentação também. Tem outra aqui, a doutora França está perguntando se em tempos difíceis de achar os EPIs de forma correta, existe algum que possa nos dar segurança? Olha, em termos de EPI, o que tem sido recomendado, né? São o avental, que seja impermeável, né? A máscara N95 ou a PFF2, óculos de proteção, a viseira, gorro, né? Então, esses são os EPIs que a gente deve estar utilizando durante o nosso atendimento. A gente não deve ser, é, ser permissivo, né, a quebra dessas barreiras. Então, assim, é fundamental que a gente utilize todo o EPI, né, uma forma da gente estar protegendo a gente e até de estar contaminando outros pacientes que você vai atender após aquele que você atendeu. Então, assim, é uma questão de consciência do profissional. A gente não deve quebrar essa barreira do EPI. Uma outra dúvida aqui a respiração pode ser fonte de contágio? A respiração, assim, geralmente é através do aerosol, né? Então, se um paciente ou uma pessoa que estiver do seu lado tossir e não tiver a questão da etiqueta da tosse, né? Tossir, espirrar, aí esse aerosol, né, que pode ser a fonte do contágio. Mas a respiração em si, sem provocar o aerosol, né, você diminui essa possibilidade. A doutora Ana Beatriz está perguntando se a máscara que não teve exposição ao aerosol da alta rotação, a mesma pode ser acondicionada em uma vasilha plástica com furos na tampa? A questão da máscara, o que é a recomendação? Que você evite colocar em sacos plásticos que não sejam bem ventilados
e que a recomendação que coloque em sacos de papel, que, né, possa ter a ventilação. E realmente, assim, eu vi algumas vídeos, né, nas mídias sociais aí, ensinando a tirar a máscara dentro de uma vasilha e fechando de forma que você não tocasse na máscara. Se você fizer esses furos aí, eu acredito que você vai estar mantendo a máscara ventilada. Mas, assim, a recomendação é que se coloque dentro de um saco de papel, né? Que vai garantir de uma forma mais adequada a ventilação dessa máscara. Certo. Doutora Alessandra, o que esperar para o futuro em termos de adaptações para os serviços públicos e privados e as universidades? Bom, eu acho que assim essa pandemia, né, que chegou para nós aqui, né, ela é uma mudança de paradigma para todos nós, né? Assim como foi na época da AIDS, né, que teve várias mudanças, né, de condutas, criação de protocolos de atendimento. Esse momento agora que a gente vive, com certeza, assim, muitas coisas vão ter que serem adaptadas, né? Principalmente pela facilidade de transmissão dessa doença. Então, eu acredito que, assim, protocolos vão ter que ser criados, né? Desde a triagem até o atendimento. Seja o paciente suspeito, um paciente portador e aquele paciente que é atendido em serviços que são atendidos com várias outras pessoas, mesmo mantendo a distância, né, da cadeira odontológica entre uma e outra, né, que é preconizado lá de 1 a 2 metros, né, mas você tem a questão do aerosol que é produzido. Então, eu acredito que, assim, isso vai mudar, vai impactar muito, né, em todos os serviços, né? Então, a gente vai ter que parar, né, refletir aí e criar esses protocolos de maneira que a gente consiga reproduzir e com a maior segurança possível. Mas isso aí a gente com certeza sabe que vai ter uma mudança significativa aí, um impacto bem grande no nosso atendimento. Está chegando aqui muitas perguntas, mas o nosso tempo já está esgotando. Que pena. Pessoal mandando um abraço, agradecendo as informações. Só tem mais umazinha aqui que eu vou ler aqui para a senhora, que está pedindo, por favor, leia. A número 95 tem de ser a hospitalar, não é isso? Capacidade de filtragem maior. E está aqui até o doutor Túlio falando que é importante que os dentistas se atendem ao tipo de máscara também, né? Que fiquem atentos. Isso. E tem outra aqui que está perguntando, não podemos usar ar-condicionado, ventilador volta a ser opção ou espalha mais o aerosol e por isso não deveria ser usado também? A questão do ar-condicionado realmente não está sendo indicado, né? Estava optando em manter a janela aberta, e o ventilador não, né? Primeiro que ele acumula muita poeira, né? E tem essa questão de você fazer um espalhamento do aerosol, e aí você vai estar contaminando superfícies, né, do consultório, que vai, para você fazer depois a desinfecção, então você talvez tenha que ampliar essa desinfecção. Então, realmente, o ventilador, não, tá? E o ar-condicionado também não, é a janela aberta mesmo, tá? A senhora pode fazer suas considerações finais, tá? O CRO já agradece demais sua participação e contribuiu aí, com certeza, do aprimoramento dos nossos profissionais de odontologia em tempos de quarentena. Isso, Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, essa
canal de comunicação, né, entre os profissionais, porque a gente fica isolado e acaba que a gente se sente um pouco preso, né, dentro de casa. Mas assim, essa possibilidade de você estar levando discussões é, entre nós profissionais, em que vai trazer conhecimento, esclarecimento. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem, né, no final, é que, assim, que é essa pandemia, ela representa realmente uma mudança de paradigma dentro da nossa conduta odontológica, dentro dos nossos consultórios, dentro dos hospitais, ambulatórios, onde quer que a gente atue, e que a gente vai ter que estar atento, né, assim, à questão da biossegurança mais do que nunca. E eu acredito que assim a gente vai conseguir passar por este momento de uma forma bem assim que a gente consiga fazer essa transição aí, né, de uma forma bem tranquila. E com certeza os protocolos vão vir, né? E à medida que os artigos forem sendo publicados, o conhecimento for ser ampliado, com certeza vão esclarecer muitas dúvidas que não só, né, os outros dentistas têm, nós também que estamos estudando ali o tempo inteiro, discutindo em equipes multidisciplinares, né? E a gente tem contato, né, com os médicos, com os enfermeiros. Então, assim, toda a classe de saúde, né? Então, assim, são muitas dúvidas. E elas vão sendo esclarecidas aí ao longo desse período, à medida que as coisas forem sendo mais claras para todos nós.